Olá, muito bom dia. Bem-vindo e bem-vinda ao nosso videocast Escutando os Sentimentos. Que prazer estar com você nesta manhã de sábado, aqui no canal GESP Org, o nosso canal do Grupo Espírita Esperança. Esse canal que é para você. Todo o conteúdo que está aqui é disponível para você a hora que você quiser, quando você puder, para que você possa usufruir de conteúdos que falam de vida, que falam de autoencontro, que falam de autoamor, que falam de espiritismo, que falam sobre mediunidade, alteridade, tudo isso e muito mais você encontra aqui no nosso canal do Grupo Espírita Esperança. Sou Alexandra Torres, trabalhadora do GESP, e hoje estou aqui à frente do nosso videocast. E eu quero lembrar você que nós temos as nossas redes sociais, o nosso Facebook e também o nosso Instagram, onde você acompanha toda a programação da nossa casa. Nossas palestras, eventos, seminários, cursos. 2025 vem aí, a gente pretende trazer muita novidade para você. E você pode acompanhar toda a nossa movimentação através das nossas redes sociais. Então, se você não está inscrito ou inscrita ainda, procura GESP 2008, GESP 2008, e você vai encontrar as nossas redes sociais, nosso Facebook, nosso Instagram, e vai poder estar conosco todo dia nos acompanhando. Nós estamos estudando o livro Escutando os Sentimentos. Coincidentemente, é nada. É o tema aqui do nosso videocast, que é um espaço onde nós convidamos você a ouvir melhor aquilo que você é. O que é aquele sentimentozinho lá dentro, aquele incômodo está dizendo para a gente? Nosso objetivo aqui é justamente nos ajudar, a nós e a você também, para a gente mergulhar nesse universo maravilhoso que nós somos, descobrir as maravilhas que estão aí dentro e também usá-las para nos ajudar a evoluir. E é para isso que a gente está aqui nesse planetinha azul chamado Terra. Hoje nós vamos continuar com o estudo desta obra, gente, que é espetacular. Se você não tem esse livro, eu te recomendo imensamente que você o adquira, porque é um livro, eu diria assim, único, excepcional. Depois do Mereça Ser Feliz, Superando as Ilusões do Orgulho, que nós já estudamos aqui também, tenho todos os programas aqui na nossa playlist, Videocast Escutando Sentimentos, que fica tudo salvo aqui no nosso YouTube. Esse aqui, para mim, é um dos livros mais espetaculares dessa coleção, que a Irmã Sidufo nos oferta, nos convidando para uma reforma íntima, para um autoconhecimento, para um processo de construção do auto-amor conosco mesmo. E hoje, para a gente conversar sobre o capítulo de hoje, que tem como tema Nossa Maior Defesa, eu vou convidar a minha amiga Fábia Pereira, para já entrar por aqui, porque hoje o papo é entre a gente aqui, Fabinha. Seja Poxa, bem-vinda, amiga. alegria estar aqui com você, estar aqui com as pessoas que nos seguem, que estão conosco, né? Convidando sempre a todos, depois que ouvir aqui os conteúdos, dar o seu like, compartilhar um conteúdo de qualidade na internet, né, Xanda? A gente tem necessidade disso, às vezes a gente até reclama, não tem conteúdo bom. Oi, tem sim, divulga aí o conteúdo, se ele for bom para você, vai ser bom para muita gente. E a gente está aqui colaborando, dando assim a nossa participação, nossa colaboração para que esse conteúdo ele vá adiante, né? E toque outros corações, Xanda. Esse é o objetivo do programa. É verdade, Fábia. E é importante a gente lembrar que o Grupo Espírito Esperança ele foi edificado justamente nessa proposta de educação do espírito. Então, todo o conteúdo que a gente tem, seja dentro da casa ou aqui no YouTube, que é uma projeção externa da nossa casa, estão alinhados, eles têm um motivo de existir, eles têm um porquê de estarem ocorrendo. E eu ouso dizer que esse videocast é mais um processo no trabalho terapêutico que nós oferecemos na nossa casa. Além das oficinas de educação dos sentimentos, além dos nossos momentos de esperança, todo domingo às 5 horas da tarde, esse videocast também é um complemento disso. Porque a partir do momento que a gente escuta um conteúdo como hoje, por exemplo, hoje a gente vai falar de autonomia, e a gente escuta um conteúdo como esse,
e que a gente para pensar nele, nós já estamos iniciando o nosso processo de melhoria, né? Exatamente, é uma forma de provocar você. Né? A gente está aqui propondo um tema, trazendo luzes, né? Trazendo questionamentos, para que você pare um pouquinho durante a semana, né? E reflita, poxa vida, aquele conteúdo, de que forma ele está me ajudando? Aquela expressão que foi dita, né? E vai atrás e pesquisa, e isso que eu estou sentindo, que nome que tem? Né? Como é que eu posso sanar esse problema? Como é que eu posso me ajudar? Não são conceitos importantes que a gente precisa começar a pensar, Alexandra, sabe? E a gente tem que ter esse tempo para gastar com a gente, né? Com a nossa interiorização, né? Com tomar posse de quem a gente verdadeiramente é. Então, o programa ele tem esse objetivo de ser questionador, de ser provocador, para que as pessoas se incomodem e, a partir daí, se movam nesse sentido da espiritualização. E com esse incômodo, essas pessoas estão promovendo aquilo que se chama da verdadeira desobsessão. Isso. Não é? Porque, assim, não é só ir lá para casa, fazer o tratamento, participar da desobsessão e tomar fluidoterapia. A gente precisa descobrir que pontos em nós estão fazendo essas conexões que estão, de alguma forma, atraindo pessoas que estão sintonizando conosco. E aí, Fábia, hoje, quando a gente vai falar, por exemplo, de autonomia, que é o oposto de uma dependência ou de uma carência, a gente está falando de um ponto muito chave para um processo de libertação espiritual. Sem dúvida. A gente, como participante da Casa Espírita, é bom trazer esse esclarecimento para o público, porque a Casa Espírita ela é uma terapia complementar, né, para que você vá conquistando aos pouquinhos a sua autonomia. Então, enquanto você está sentindo aquela problemática espiritual, a gente está ali para dar um apoio, né? Feito a plantinha quando está crescendo, vai entortando para um lado, e você vai põe uma coisinha. Bom, é uma para, né? Bota ali do lado, ajuda, né? Está na dificuldade. E é sempre uma terapia complementar, porque a verdadeira terapia autodesobsessiva é, é você que vai fazer. A responsabilidade é unicamente sua, para que você conquiste a sua autonomia espiritual. Principalmente isso, e já trazendo aqui o tema, né? Essa autonomia espiritual. Quando você está com os pés muito plantados no chão, quando você está muito certo das suas vontades, não há processo obsessivo que te atinja. Né? Então, se por acaso um evento acontecer de ter um processo obsessivo, a Casa Espírita vai estar lá à disposição para dar esse apoio. Pois é, nosso capítulo hoje é o capítulo 13. Ele tem como título A Nossa Maior Defesa. Eu achei maravilhoso, irmã, o livro, esse capítulo começar com esse título, porque como ele vai falar de autonomia, ele começa, inclusive, com uma passagem do Evangelho e Espiritismo, com uma pergunta, né? Quem dizem que eu sou? A pergunta que Jesus fez, né? Quem dizem que eu sou? Quando ele pergunta para as pessoas, para os discípulos. E eu acho que essa é a grande pergunta da nossa vida, né, Fábia? Quem eu sou verdadeiramente? Tu já fizeste essa pergunta para tu? Eu já faço ela fiz, é muito difícil, Alexandra. Como é difícil a gente olhar para a gente, se despir de tudo que a aparência nos traz, né? Que o externo nos traz, e a gente tentar identificar quem é Fábia. Faz tempo que eu estou fazendo essa pergunta para mim e estou buscando respostas, entendeu? E através das leituras, através da meditação, através da terapia, da psicoterapia, eu estou tentando entender quem é Fábia. É uma pergunta filosófica, né? E quem é você? Né? Não é à toa que Jesus diz que dizem que eu sou. Ele sabia quem ele era. Sim. Sabia muito bem quem ele era. Mas, assim, o externo aí, o que a pessoa está dizendo que eu sou? Né? Para que entendam quem verdadeiramente eu sou, o potencial que eu tenho. Né? Então, essa pergunta é algo que a gente precisa, sim, se fazer,
e se entender e partir para respondê-la, para que a gente tenha e construa a nossa caminhada espiritual. É fundamental isso. Pois é, eu acho interessante porque nesse capítulo, para falar justamente sobre essa busca de quem a gente Hermance, ela vai trazer dois conceitos que são interessantes. Um é do ego e outro é do self. Né? O ego, e ela começa o capítulo fazendo uma provocação quando ela diz assim: aqui no mundo da matéria, os especialistas, né, e muitas vezes eu tenho que dizer isso porque muitos coaches que estão aí, enfim, não desmerecendo, tá, gente? Tem muita gente legal e bacana trabalhando nessa área e que ajuda mesmo no desenvolvimento. Mas a gente vê muita gente que, que trabalha as pessoas nessa busca de que elas são através de um ego estruturado que está só para fora, que está só um ego que se constrói apenas para o mundo. E esse ego sustenta isso? Só esse ego nos dá essa autonomia? Não, não. A construção da autonomia ela vai partir do que tem mais interno em cada um de nós, chamado de self. É a nossa verdadeira essência, né? Então, para que a gente construa a nossa autonomia, a gente tem que fazer esse mergulho no self, nessa parte interior, divina, única, indivisível, né, que nos confere uma identidade própria. Quando a gente diz eu sei quem eu sou, é porque a gente está em contato com essa parte muito especial em todos nós, essa marca única que nós temos. Né? Não o que a gente vê é um direcionamento, é uma estruturação para você construir algo e demonstrar algo. Né? É a função, é o cargo, é o sucesso, é tudo para fora. Quando que a conquista da autonomia ela é toda interior. Né? Para que a partir dessa construção firme e sólida interior, a gente possa verdadeiramente resplandecer quem nós somos. Isso. E eu acho interessante isso que você está colocando, né? Você trouxe aí como a gente vive para fora, para os cargos, para os status, e isso em todo mundo. E até, veja só, é tão interessante porque às vezes as pessoas ficam pensando que Hermance fala que esse ego hiperestruturado ele pode nos deixar egoístas, arrogantes. Por quê? Porque a gente começa a se sustentar nessas coisas e quando, obviamente, a gente começa a ter sucesso na profissão, então é com aquilo, ela passa a preencher um vazio dentro da gente, do que a gente não sabe que é, e a gente pode equivocadamente achar que a gente é só aquilo. E não é só na profissão que isso acontece, isso pode acontecer, por exemplo, dentro de uma pessoa que é dona de casa. Sim. Eu acho que isso é muito mais. Uma pessoa que não trabalha fora, ela só é uma pessoa do lar. Como é que isso pode acontecer? Isso pode acontecer a partir do momento em que ela é mãe de fulano, esposa de cicrano, mas ela não sabe quem ela é, quais são os gostos dela, quais eram os sonhos dela. Ela passa a viver os sonhos dos filhos, o sonho do marido. Ela não expõe, ela não explicita os seus desejos, as suas vontades. E aí, quando muitas vezes fica viúva, essa pessoa desestrutura. Quando os filhos vão embora, essa pessoa desestrutura. Por quê? Porque ela não viveu uma vida também dela. Ela viveu a vida dos outros. E como isso é sutil, né, Fábia? Como é sutil, Alexandra? Como é sutil. E a gente não pode confundir, e aí eu vou trazer um conceito novo, o papel que a gente exerce. Né? Então, você exerce um papel dentro do seu lar, como esposa, como a mãe, com o que você é. Ou, externamente também, quando você trabalha, você tem uma profissão, e aí se perguntar a vocês, perguntar a você rapidamente, Alexandre, quem você é? A primeiro impulso vai ser dizer, eu sou jornalista, né? Então, é o que a gente normalmente faz, a gente confunde o exercício de um papel externo com o que a gente é. Se me perguntasse algum pouco tempo atrás,
né? O que você é, eu diria logo, eu disse, não, eu sou mãe, eu sou esposa, eu trabalho numa empresa pública, entendeu? Sempre para o externo, sempre para o externo. E eu hoje estou em busca de quem é esta pessoa, né? O que é que eu acredito, quais são os meus sonhos, quais são os valores que eu defendo, né? Essa é a minha verdadeira identidade, a minha identidade espiritual do que é que eu gosto, o que é que eu aprecio. Então, a gente tem que ter esse tempo de se deter a isso, de investigar, se investigar, para que a gente crie uma base firme, e essa base firme que a irmã se chama de autonomia. Porque a partir daí, eu direciono o caminho que eu quero seguir. E eu não vou me deter somente nos papéis que eu exerço, porque um dia meu filho vai sair de casa, né? Eu vou deixar de ser aquela mãe do dia a dia para ser a mãe só do final de semana, e isso te desestrutura. Me desestruturou, Alexandre, e eu fui para terapia para poder dar conta disso. Era um papel que eu exercia tão intensamente, né? O amor diminuiu nesse período? Não, de forma nenhuma. O amor não diminuiu, porque meu filho saiu de casa, tomou a casa dele, né? Como a gente costuma dizer aqui, sim, tomou casa, construiu sua família e está lá. O amor não diminuiu em nada. Mas este papel que me absorvia tanto, me absorvia de uma forma que mascarava quem eu verdadeiramente era. E eu acredito que isso acontece muito em todo mundo. E o que é que acontece? Quando esse papel ele deixa de ser algo permanente na tua vida, tão efetivo na tua vida, você se desestrutura completamente. E pergunta, pronto, e agora? O que é que eu sou? Né? Quando você exerce por tanto tempo uma função, um trabalho, né, e tem o seu status, tem a sua conquista da sua vida, tem a conquista de tudo que você tem, a partir daquilo ali, quando você precisa se aposentar, como é que você fica? Muitos ficam desestruturados. Muitos não querem nem se aposentar, porque fora daquele papel que ele exerce, ele não se reconhece. Ele não se vê, ele não se vê. Eu vejo muito isso em empresas públicas que têm uma tolerância maior, né, para as pessoas mais idosas. Essas pessoas já adquiriram há muito tempo o direito, né, de se aposentar, mas por não se ver, não saber quem são, não acham que são incapazes de exercer um outro papel, uma outra função, se ocupar de outra forma, e permanecem ali, mesmo doentes, mesmo incapazes até de desenvolver uma atividade. Né? Isso é muito triste, Alexandre, de se ver a gente de fora que passa por isso também, entende um pouquinho o conceito, a gente diz, poxa vida, que pena que fulana não se vê fora do exercício desse papel. Pois é, Fábio, você falou uma coisa que é muito, muito interessante, porque não deixa de ser uma dependência. E veja, a dependência, ela é o inverso da autonomia. Quando eu dependo de uma pessoa para existir, quando eu dependo de um cargo para ser, quando eu dependo de uma função para existir, eu não tenho autonomia. Né? E aí a irmã, ela traz um conceito para a gente, muito legal, quando ela fala de autonomia, que a autonomia perante, por exemplo, a luz do espírito imortal, é nós gerirmos bons sentimentos conosco. É a gente entender aquilo que a gente é, qualidades, as nossas falhas, principalmente as nossas fraquezas. E a partir dessas fraquezas, nós descobrimos os nossos pontos fortes. E aí entra, e a partir disso, quando a gente se aceita, que eu acho que é uma palavra que precisa entrar aqui agora, quando a gente se aceita como a gente é, a gente vai criando autonomia. E aí, por exemplo, eu trabalho muito dentro de sala de aula com oratória, né? E o que eu mais vejo dentro das salas são pessoas que não têm autoestima, que não têm um conceito sobre elas. Então, por exemplo, uma pessoa que depende da aprovação da outra, que depende do conceito que o outro vai fazer dela, ela não é uma pessoa independente. Eu mesma fui e ainda sou, não vou dizer que eu deixei de sê-lo, isso está em processo, está em elaboração, mas eu era uma pessoa muito dependente da opinião alheia. Né? Um medo muito grande de errar.
Porque na minha cabeça, errar significava ser castigada. Então, por causa disso, eu tinha uma... Porque leva isso, essa dependência leva a gente a uma perfeição, a querer ter uma perfeição que a gente não tem. Há uma rigidez de conduta para você não errar, para você ser perfeito, para você ser aceito pelo outro. E você não tem autonomia assim. Você não vai viver feliz, você vai viver o tempo todo pesado, carregado, tenso, porque você vai ter que manter um personagem, uma máscara, que não é você. E aí a gente não tem como dissociar disso dos adoecimentos mentais que nós estamos tendo pós-pandemia, que a gente está na outra pandemia agora, que é uma epidemia de saúde mental, onde as pessoas estão tendo que olhar para si, estão Sem tendo que correr para dúvida. dentro. Por Pois quê? é. Porque, assim, teve gente que perdeu o emprego. É muito penoso, né? Você ter que manter uma máscara muito tempo, Poxa, né? como cansa isso, viu? Como cansa, eu tenho que manter um perfil de extremamente eficiente, eu tenho que manter um perfil o tempo todo de uma pessoa que tem diversas opiniões, que gosta daquilo, que nem gosta, mas aparenta que gosta. Isso causa um peso psicológico muito grande. Eu tenho que manter isso. Eu tenho que manter uma pessoa que eu sou firme, corajosa, exigente, sabe? Por quê? Porque isso é bom no meio que eu convivo. Isso faz toda a diferença. Eu mostrar essa pessoa, sabe, destemida, e aí, isso é um peso psicológico tão grande que a gente tem que estar arrastando o tempo todo, sabe? Quando você é exatamente o contrário, você não pode mostrar que você é doce, afetivo, carinhoso, porque isso é um sinal de fraqueza, sabe? Isso é um sinal de fraqueza. Fulano é emocional demais, fulano é emotivo demais, né? Isso é um sinal de fraqueza junto a essa sociedade aí, desse sucesso, né, fluido, né, desse sucesso, esse conceito de sucesso, ter sucesso é ter bens, é ter uma função, é aparecer, é estar na mídia, sabe? Esse sucesso aí que É ganhar 1 milhão em um mês. pois é, extremamente fluido, sabe? Quando você vai atrás dessa pessoa que você busca substância, você não encontra nada. Você não, E aí não, o não preço é o acha. Rivotril. O preço é o Rivotril, O Alexandre. preço vai ser o Rivotril, o Prozac, né? E outras coisinhas mais também. E outras coisinhas mais também. E aí, você trouxe uma coisa que eu acho massa, que a irmã se fala também, né? Que contra esse nosso desejo dessa autonomia, dessa autoiluminação, dessa busca do que a gente é, tem a baixa autoestima e tem também os pensamentos, as crenças limitantes, né? Que são os nossos autossabotadores. Sem dúvida. Sem dúvida. Sabotagem em cima de sabotagem. Isso. É interessante quando ela diz assim que a autonomia, ela vai ser a construção dessa autonomia, né? Ela vai ser base para o nosso autoamor e também para a nossa construção da nossa maturidade emocional e espiritual. Como é que você pode construir, né, essa maturidade espiritual se você não se conhece, se você, dentro do que você acredita e valoriza, você não sabe? Por exemplo, eu, há muito tempo, eu adotei como valor para a minha vida a questão da verdade. Então, assim, eu não admito a falta de verdade no outro, também não admito que eu falte com a verdade com ninguém. E isso é doloroso para mim, porque às vezes vai de encontro ao que imediatamente eu queria, mas assim, se eu adotei isso para mim, eu busco isso incessantemente. Porque isso me faz bem. No fundo, isso me faz bem, me deixa tranquila. Eu saber que eu lido com a verdade, que eu quero a verdade a qualquer custo. É uma crença que eu coloquei para mim. Né? E às vezes a gente se deixa sabotar
né, pelo círculo próximo e começa a ir contra aquilo que você verdadeiramente acredita. Ou você, não se conhecendo, se sente extremamente incapaz dentro do meio que você, né, que você mantém a sua máscara, se sente incapaz e começa a se sabotar também. São posicionamentos que são muito frequentes de acontecer. Né? É a falta de autonomia, a falta de autonomia construída em cima dessa extrema baixa autoestima. Porque também tem o seguinte, né, Fábia? A gente tem uma necessidade muito grande de ser acolhido, de ser aceito, de se sentir partícipe, né, participante de um grupo, de um meio, enfim, de um ambiente. E quando a gente entra nesse processo de autopercepção do nosso eu, do nosso self, da nossa verdade, tem um preço a se pagar. E esse preço, geralmente, é uma espécie de solidão, porque muitas vezes nós vamos pensar diferente, nós vamos agir diferente do status quo que nos rodeia. E é Mas, uma sensação. ao mesmo tempo que pode dar uma solidão, por você pensar desta forma, mas vai te dar uma certeza muito grande. Sim, mas veja só, essa solidão dá medo. E tem muita gente que não paga o preço dessa autonomia justamente por esse medo de ficar só. Né? E aí é isso que eu acho que é relevante a gente destacar aqui, porque assim, aí a gente diz muito isso lá no GES. O caminho do autoconhecimento, ele é solitário, ele é individual, na verdade. Então, uma coisa é sentimento de você ter uma forma de pensar, é você descobrir quem você é você dizer não para coisas que todo mundo diz sim, e você dizer não. Não. E você assumir pagar o preço por essa autenticidade. Não é fácil, né? Essa Não. construção da autonomia Isso é autonomia. não é fácil, não é fácil. Não. É um caminho tortuoso, mas assim, dá também muita alegria. Quando você vê assim, vê os outros e se sente bem e feliz. Poxa vida, eu estou indo de acordo com o que eu acredito. Eu estou indo Isso. ao encontro do meu eu, da minha alegria pessoal. A gente não pode confundir a nossa alegria pessoal com a alegria do grupo, né? E olhar assim e dizer, poxa vida, isso não me acrescenta, isso não me faz feliz, né? Usar meu tempo dessa forma não me deixa bem, né? E ter coragem de dizer, pô, eu não quero, não vou, não faço, né? É uma construção solitária, mas quando você tem muita certeza disso, é de uma alegria muito grande. É como se eu vou fazer só uma alegoria assim, se a gente estivesse trocando por um imóvel novo, Alexandra. Então, Isso. assim, é um transtorno da mudança. Mudar é difícil, né? E Total. tem ali, procura, ainda tinha mais coisa do que eu imaginava. Né? Não tem caixa para compor, para botar, para arrumar, para poder levar para um ambiente novo. Mas quando a gente chega no ambiente novo, que também E arruma tudo. mas depois que você arruma e deu a sua cara, amiga, que coisa deliciosa de ver, de curtir, sabe? Então, o convite de Jesus é ser esse ambiente novo, é ser esse local novo, é ser esse homem novo. Esse é o convite de Jesus para a gente. Que a gente vá deixando essa casa antiga para trás, vá deixando tudo aquilo que a gente não precisava mais, que dava uma ilusão, né, de que era bom. Pô, deixa para trás, eu quero coisa nova, eu quero algo que me deixe feliz, eu quero essa alegria de viver. O convite da irmã Sidufo, né, ela concluiu o capítulo dessa forma. A conquista Opa. da autonomia vai te dar essa alegria de viver. É verdade, é verdade. E é muito bom. E outra coisa que eu acho que é interessante, a partir do momento em que a gente se assume como a gente é, e assim, primeiro, não vai acertar sempre, mas a gente precisa entender que os erros, as escolhas erradas, são aprendizados para a gente acertar. Então, eu acho que isso é a primeira coisa que a gente precisa dizer para quem está aqui nos assistindo agora. E vale a pena. Vale a pena.
Aprender com os erros é muito mais salutar, às vezes, do que aprender só com acertos. E a gente vai deixar aqui 4 dicas para a gente concluir de como a gente alcançar essa autonomia. Tá? A irmã se dá uma dica aqui. Vejam, isso aqui não é receita de bolo, viu, galera? Mas são caminhos muito bacanas e que precisam estar conectados, porque, como a gente disse aqui, a gente falou que autonomia, a gente precisa construir, descobrir quem a gente é e não viver a máscara que a gente constrói no mundo. O papel, né, que a gente exerce. O papel que a gente exerce. A gente falou também que dentro desse caminho existem autossabotadores daquilo que a gente não consegue, a gente não vale nada, a gente não merece ser feliz, eu só vivo se for em detrimento do outro. Isso é o segundo ponto que é importante a gente levar desse capítulo. Terceira questão, que esse capítulo, essa construção, ela é solitária, porque muitas vezes você vai se diferenciar dos outros, e isso pode dar medo, mas continue, confie, né, porque vai valer a pena. E aí, 4 dicas rapidinhas para a gente alcançar isso. Autoestima. Para você descobrir o seu valor pessoal. Todos nós temos. Eu, você, Fábia, todo mundo que está aqui tem, né? Resistência emocional, e esse aqui vai ao encontro do que tu estava falando, né? Essa coisa do bagunçar tudo, segurar a onda, acreditar, vai doer. Seguir adiante. Não estamos aqui a passeio, nós estamos aqui para uma construção. Então, assim, é dolorido, é sofrido, mas tem alegria, tem satisfação, tem construção. Então, isso é que a gente tem que... E à medida que a gente vai passando pela dificuldade, poxa vida, se descortinou aqui um horizonte novo que eu não estava nem conhecendo. Então, isso vai dando essa resistência emocional. Vai ralar o joelho, mas levanta, bota uma aguinha, bota um mertiolate. Bota um mertiolate que hoje não arde. Isso é saber o que se quer. Ó, quando a gente sabe o que quer, cara, a gente encara todos os altos e baixos que esse caminho de autonomia vai nos dar. E o mais importante, que é o motivo aqui de nós estarmos, escutar os seus sentimentos. Não fuja do que você sente, dê nome, nomeie, acolha, escute, chore, grite, berre com você. E seja generoso, né, Alexandra? E seja generoso. E depois se acolha. Seja generoso, entenda que isso é a nossa realidade, é a minha, é a sua, é a da Fábia, né? Mas é um caminho que vale muito a pena, né, Fábia? Tenha esse coração de mãe com você, né? Que mãe acolhe tudo, né? Mãe entende tudo. Então, que a gente também tenha esse coração de mãe com a gente, né? De, poxa vida, não está muito bom como eu gostaria, como eu queria, mas assim, chega aqui, você é importante, você tem valor, sabe? Segue adiante, você vai conseguir. Então, é isso que a gente tem que estar fazendo sempre, esse acolhimento pessoal, ser generoso com a gente, acreditar na gente, né? Valorizar o ponto que a gente chegou, saber que tem um ponto mais adiante e que a gente vai chegar lá. Vamos chegar, porque o caminho é esse. Fábia, adorei o nosso papo de hoje. Foi massa, obrigada. Também gostei demais, Alexandra. Satisfação enorme, alegria enorme de estar aqui contigo. A gente está discutindo essas questões que são muito importantes, né, para a gente, que mobilizam a nossa vida, né, mobilizam, dão cor, dão sabor, né, traz essa experiência boa e gostosa. Foi uma alegria estar aqui contigo. Foi muito bom e, gente, vale a pena. Olha, persista. E se você tem um livro, mergulha no capítulo, que tem muito mais coisa bacana lá para você apreciar, refletir. Bota um caderno do lado e aquilo que você vai percebendo que vai te incomodando, escreve. Para pensar naquilo, faz uma espécie de diário. Fica essa dica para você que quer desenvolver o autoconhecimento. Bota um caderno do seu lado onde você vai escrevendo todos os incômodos, tudo que você vai percebendo a partir dos nossos estudos, a partir do estudo do livro. Você vai ver que vai...
essa questão de anotar Terapêutico. se pensa extremamente terapêutico, né? Vamos deixar um pouquinho a tecnologia de lado, nesse sentido, vamos ser um pouquinho analógico, né? E vamos estar assim observando. Gente, muito obrigada por vocês terem estado aqui conosco. Olha, se você conhece alguém que precisa desse conteúdo, cara, não perde tempo. Vai ficar salvo aqui no canal e compartilha, porque isso pode fazer a diferença na vida de muita gente. Fábio, um beijo e até o Um beijo. próximo Escutando Sentimentos. Um beijo para Tchau, você. tchau. Um grande dia. Tchau, tchau.